Após a Segunda Guerra Mundial, muitos projetos secretos e segredos dos alemães foram descobertos pelos aliados. Dentre essas descobertas, existe uma que permanece encoberta e trancada sob 7 chaves pelos governos dos Estados Unidos e da Inglaterra até os dias de hoje. São os OVNIs nazistas. Adolf Hitler, o famoso líder alemão durante a Segunda Guerra Mundial, o qual matou, através dos seus atos insanos, milhares de pessoas. Também era aficionado pelo ocultismo e pelo sobrenatural. Sabe-se que, devido a esta inclinação para o desconhecido, Adolf Hitler enviou cientistas e pesquisadores em diversas partes do mundo em busca de artefatos e manuscritos, os quais poderiam ter algum poder oculto. Adolf Hitler achava que, de posse de algum desses artefatos místicos, ele poderia adquirir um poder extraordinário que o levasse a ganhar a guerra e, consequentemente, dominar o mundo, que era o seu sonho. Um dos capítulos mais misteriosos que ocorreram durante o comando de Adolf Hitler na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial foi a suposta fabricação de naves voadoras, conhecidas como disco voadores, semelhantes aos OVNIs avistados nos céus de todo o mundo e que viriam de algum local distante no espaço sideral. Os fatos expostos a seguir são espantosos e, dependendo do conhecimento e crença de cada pessoa, grandes dúvidas poderão surgir. Mas observa-se que muitos segredos e mistérios são ocultados pelos governos do mundo todo, evitando que venham à tona relatos sobre acontecimentos que possam revelar a verdade sobre um dos maiores mistérios do nosso mundo, a existência de vida em outros planetas. Adolf Hitler e outros líderes nazistas respeitavam predicações de sacerdotes pagãos e astrólogos, mas o interesse do Terceiro Reich por aliens e OVNIs foi pouco divulgado e comentado. Ufólogos do Ocidente acreditam que este assunto é mantido em segredo porque países da coalizão antinazista herdaram boa parte daquela tecnologia alemã. Além disso, muito do que dizem os ufólogos e historiadores parece fantástico ou absurdo. Atribuem-se aos contatos com extraterrestres o desenvolvimento alemão da tecnologia de bombas nucleares e armamentos em geral. Antes mesmo de Adolf Hitler chegar ao poder, os nacional-socialistas tinham desenvolvido projetos a fim de descobrir a localização da lendária Shambhala. Eles esperavam obter um superconhecimento secreto que os capacitasse a dominar o mundo. Expedições foram ao Tibete e ao Himalaias, especialmente depois que os nazistas chegaram ao governo em 1933. Os projetos tornaram-se muito atrativos entre 1935 a 1939. Os registros destas atividades, entretanto, foram destruídas depois da derrota nazista ou ainda são mantidos sob o mais rigoroso sigilo. Ufólogos creem ainda que alguma expedição pode ter chegado muito perto de uma nova extraviada ou mesmo uma base alienígena aqui estabelecida, possivelmente nos Himalaias, ou talvez tenham tido contato com tripulantes que poderiam ter sido feitos prisioneiros. A maioria dos pesquisadores acha que o intercâmbio entre alemães e alienígena tenha sido benéfico para ambas as partes. Os homens poderiam fornecer matéria-prima útil para reparar espaçonaves. Em troca, os visitantes forneceriam conhecimento e tecnologia alienígena. Muitos cientistas alemães
tornaram-se assim suspeitos de ter realizado descobertas ou produzido equipamentos a partir deste legado extraterrestre. Outra versão é de que tudo teria começado quando, em 1937, um OVNI passou em território alemão, conforme atestam os registros da época. O que se seguiu é um enorme mistério, mas não é todavia muito difícil de deduzir. Outra versão é de que tudo teria começado quando, em 1937, um OVNI passou em território alemão, conforme atestam os registros da época. O que se seguiu é um enorme mistério, mas não é todavia muito difícil de deduzir. Na foto 1 mostra uma base militar secreta nazista durante o período da Segunda Guerra Mundial, na qual um enorme disco voador em forma de sino, fabricado por cientistas alemães, é observado e inspecionado pelos militares e cientistas envolvidos neste ultra secreto projeto tecnológico. E teria sido isso mera manobra de propaganda ou eventualmente uma fraude? Nunca. Primeiramente porque as forças aliadas somente tomaram conhecimento da incrível existência deles quando a guerra terminou. E por parte da Alemanha jamais houve qualquer divulgação ou tentativa de intimidação mediante o uso dessa tecnologia. Em segundo lugar, essas naves realmente voavam. A foto 2 foi tirada da cabine de um avião militar nazista e mostra um Haunebu, como era chamado o projeto secreto para a construção das naves, vertiginosamente se deslocando através do ar. Os autênticos e furtivos Nibiru 2 foram feitos muito tempo depois do término da Segunda Guerra Mundial, uma delas precisamente no ano de 1965, e de uma forma espantosa em Maryland, território dos Estados Unidos. Por quê? Segundo informações que vazaram dos serviços de inteligência, os projetos nazistas confiscados pelos aliados no final da Segunda Guerra Mundial foram transferidos para centros de pesquisa americanos nos Estados Unidos, onde os estudos continuaram, permitindo a construção de novas naves, os OVNIs, mas desta vez em solo americano. Na quinta foto pode-se ver uma das naves em pleno voo, ao mesmo tempo em que fazia uso de uma arma dominada pelos nazistas, chamada de o Raio da Morte, em outras palavras, nada menos do que o laser. Contudo, os Haunebu 1 e 2 deram lugar a uma outra tecnologia muito mais avançada, denominada VRIO.
Os estonteantes planos das naves Vril que caíram nas mãos das tropas aliadas logo após o término da Segunda Guerra Mundial em 1945 até hoje são indecifráveis e, sobretudo, incompreensíveis para os nossos padrões atuais de conhecimentos científicos e tecnológicos. Sem dúvida, é uma tecnologia do futuro, a qual nossos atuais conhecimentos não conseguem interpretar. Nota-se que o disco voador nazista era baseado em esferas rotativas, tendo ao centro uma espécie de rotor ou possivelmente um reator nuclear não identificado, que de forma coincidente, semelhante à tecnologia encontrada nos destroços dos vários OVNIs acidentados muito tempo depois disso e tripulados por entidades alienígenas do tipo Grey, os quais foram recolhidos para estudos em bases militares secretas norte-americanas. Observando-se que a tecnologia é idêntica, tudo torna-se nitidamente claro. O Terceiro Reich, sem quaisquer dúvidas, obteve cooperação alienígena direta para realizar tamanha proeza. Aliás, vários cientistas alemães que, após o término do conflito, compulsoriamente se passaram para o lado das grandes potências mundiais. De fato, é explicitamente reconhecerem isso. E se os nazistas tivessem tido tempo suficiente para plenamente empregar tais tecnologias do futuro, não haveria defesa alguma contra elas, e consequentemente o planeta inteiro teria sido subjugado facilmente. E o que mais preocupava os supostos vencedores da guerra foi que nenhum desses UFOs nazistas foi capturado pelas forças aliadas. Foram quase todos levados para a colônia subglacial de Neuschwanstein, Antártida, ao passo que alguns outros possivelmente para Actor, ruínas de uma perdida civilização em plena selva inexplorada da Amazônia brasileira, motivo pelo qual existem relatos do avistamento de oficiais alemães na Amazônia no período da Segunda Guerra Mundial. Por uma questão de mera conveniência e, sobretudo, justificado o temor, todos os comandos militares das grandes potências mundiais, logo após o retumbante fracasso da Operação High Jump, resolveram não mais incomodar Neuschwanstein, principalmente pelo fato de que não combateriam somente os alemães, porém, simultaneamente confrontariam forças alienígenas externas ao nosso mundo, os quais, segundo consta dos relatórios secretos, forneceram ao Terceiro Reich os planos para a construção das fantásticas naves distóicas que permitiam atingir o outro lado. Nos dias de hoje, ainda existem depoimentos de testemunhas que falam sobre a existência de um grande projeto secreto alemão de uma máquina voadora, onde somente pessoas altamente credenciadas poderiam estar presentes, sendo a construção destas máquinas voadoras eram feitas em uma construção subterrânea, a qual, após o fim da Segunda Grande Guerra Mundial, foi destruída e lacrada para evitar que fossem descoberto o que existia em seu interior.